Boa noite, Tudo Patrícia. bem? Tá me ouvindo bem? Agora eu estou te ouvindo. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Aqui bom. E eu você, tudo certo aqui. Então, ótimo. Vamos começar? Eu primeiro queria agradecer pela entrevista. Acredito que vai ser muito Eu que proveitosa. agradeço. Eu é que te agradeço pela oportunidade, o momento da gente poder falar um pouquinho, né, das nossas intenções e o que vem pela frente, o que a gente almeja para a população. Legal. Vou começar primeiro falando que como eu te falei no privado, você tem um currículo invejável. Para quem trabalha no meio de comunicação, um currículo bem extenso, bem bacana. Como essa área permitiu que você entrasse no mundo político? Então, na verdade, Nayan, a comunicação é tudo na vida da pessoa, né? Na nossa vida, na vida da comunidade, na vida da sociedade. E eu sempre quis fazer um curso de comunicação, justamente por eu gostar de me relacionar com pessoas, de saber de problemas, resolver problemas, de ser muito participativa. E eu acho que a política tem tudo a ver com a comunicação, porque todo ato é político. E sendo assim, quando eu me formei, logo eu tive a oportunidade de ir trabalhar na Câmara Municipal de Ribeirão Preto com uma vereadora, com uma política. E ali eu me identifiquei, porque além de fazer releases como jornalista, eu também atendia ao público, ouvia histórias, aliás, ouvi muitas histórias. Atendia pessoas, solucionava problemas, escrevia requerimentos, indicações, e a gente fui me acostumando com todo esse trabalho. E isso me fez entender que a política é mais que essencial na vida de uma comunidade e na vida da sociedade, porque a política é um instrumento de trabalho para quem quer resolver problemas da população e implementar políticas públicas para a população. Bacana. Em 2012, você se lançou candidato a vereador, mas não venceu. O que mudou de lá para cá? O que você faz você acreditar que dessa vez vai vencer? Então, em 2012, na verdade, eu saí candidata, mas não foi uma coisa muito programada, muito preparada. Eu saí porque eu gosto da política, né? Já gostava da política, já estava na política desde 1999, trabalhando com essa política que eu te falei, e eu resolvi sair como candidata para ver se realmente eu tinha essa condição, se eu tinha essa representatividade. E, para minha surpresa, eu fui até muito bem votada. Eu tive 893 votos, uma coisa assim. Então, se você imaginar uma fila de 800 pessoas que votaram em você, votos legítimos, né, por confiança na sua pessoa, no seu trabalho, ainda fui muito feliz com essa eleição. Então, eu agradeço a eleição pela experiência, pelas pessoas todas que naquele momento confiaram em mim. E o que mudou hoje é que eu acho que eu tenho mais maturidade e aprendi ainda mais com a política com o passar do tempo. Então, eu acho que o aprendizado, esse caminhar é que me fez retornar para tentar mais uma vez tentar ser representante de uma população. Você já trabalhou na Assembleia Legislativa. Essa experiência, como você pode levar caso você venha vencer como vereador? O que essa experiência pode trazer de bom para você na Câmara? Olha, todo serviço público que a gente trabalha, Nayan, nos traz experiência, né? Você aprende sobre emendas, você aprende sobre requerimentos, sobre indicações, que são todos instrumentos, né, da política para que você possa usá-los em favor da sua população, da população. Então, tudo isso pode agregar muito, né, nessa minha caminhada, mas eu sempre digo que a gente sempre deve continuar estudando.
sempre deve continuar buscando, né? Quais são os instrumentos, qual é a melhor forma, como que a gente pratica a política sadia, a política bem aplicada, a política bem praticada, ela é extremamente importante. Por meio da política é que nós conseguimos, sim, construir um município, um estado e um país melhor. Só que a gente precisa, tivemos várias fases políticas não muito felizes, tivemos muitos escândalos, e eu acho que o político, cada vez mais, ele tem que se conscientizar de que a política ela é um instrumento para atender o coletivo, e não um instrumento de privilégio para si próprio, entendeu? Entendi. Eu concordo com você. Eu acho que é importante mesmo quando você entra no serviço público e aprendendo, até para ter contato com as pessoas, para poder explicar. Eu acho que é muito bacana isso mesmo. E tem aquela circunstância também, não é porque você passa a ser uma autoridade municipal, estadual, ou seja, na esfera federal, que você tem que mudar a sua essência, o seu perfil, você tem que ter aquela humildade, porque quem vai até o povo tem que ser uma pessoa que tem esse perfil humilde, que tem esse perfil de proximidade, de ouvir, porque você vai ouvir muitos problemas, você vai ouvir muitos questionamentos, muitas solicitações. Então, assim, quem vai ser representante, quer ser representante de uma população, precisa sempre, Nayan, estar aberto assim para o diálogo. O diálogo entre representante e população, ele é imprescindível, assim, ao meu ver, né? Eu tenho uma relação muito boa com o público. Eu gosto muito de lidar com o público, de ouvir, de resolver problemas. Então, isso eu acho que me faz feliz nessa minha escolha, porque realmente eu tenho essa aptidão e essa vontade política, entendeu? Entendi. Realmente eu concordo com você. E, apesar de eu hoje morar em Pereira Barreto, uma cidade de 25 mil habitantes, eu sou paulistano, tenho 24 anos só, eu vivi 20 anos em São Paulo, minha família inteira é de São Paulo. Então, eu tenho uma noção de que Ribeirão Preto, mais ou menos, que também é uma cidade muito complexa. Os bairros são pequenas cidades dentro de uma só. Quais são hoje as dificuldades que Ribeirão tem e como você pode ajudar a melhorar isso? Então, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu sou de São Carlos, em São Paulo, vim estudar em Ribeirão Preto, fazer a faculdade de jornalismo. E quando eu cheguei aqui, era aquela cidade ainda interana. A Francisco Junqueira, que é uma avenida muito conhecida aqui, e até a Luvaz apenas, dali para frente já não existia, ali terminava, não existia a extensão, hoje ali já é a Maurílio Biagi, já chega até lá na Avenida Anhanguera, para você ter uma ideia. E eu estou em Ribeirão Preto desde 1990, eu vi a cidade crescer, né? Crescer muito. Tem bairros hoje que ficam próximos a Anhanguera, bairros que cresceram, que estão se desenvolvendo, mas eu acho que, como representante, a gente tem que estar sempre olhando e vendo quais são as necessidades da população de cada região. Como você disse, realmente, Ribeirão Preto são várias cidadezinhas dentro de uma cidadão, né? Com 700 mil habitantes, mais ou menos. E eu acho que a gente tem que estar sempre atento a problema de falta, problema de segurança, a problema de boca de lobo entupida, porque tem muita reclamação, falta d'água, transporte, escola, creche. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo isso, porque a gente tem que lembrar que tem mulheres que trabalham, que precisam da creche para deixarem seus filhos. E a gente precisa pensar que essa pessoa que trabalha precisa de um transporte adequado, um transporte
limpo, um transporte seguro. A gente tem que pensar que precisa ter um posto de saúde com atendimento médico, com médicos na rede. E tudo isso, é claro que falando é muito bonito, nem sempre funciona na prática, mas o papel do representante é esse: ver se está tudo em ordem, ver o que a população precisa, apresentar indicações benéficas, não fazer projetos inconstitucionais, porque tem muita propositura que muitas vezes são proposituras inconstitucionais. Então, a gente tem que pensar numa forma do instrumento político para que realmente as coisas fluam. Sim. E que aconteçam legalmente e de acordo com as ferramentas que hoje você pode usar dentro da política. E que são muitas. E a gente pode estar fazendo um bom trabalho, sim. Você falou do... E cobrar o legislativo, né? Fiscalizar o legislativo, o executivo, perdão. Fiscalizar o executivo. A gente precisa fiscalizar o executivo, as contas públicas, como que esse dinheiro está sendo gasto, onde está sendo empregado. E eu acho que é o nosso papel. Você falou de instrumentos, e hoje uma forma de instrumento que muitos políticos estão usando são as bandeiras que eles estão levantando. E hoje o feminismo, o empoderamento tem crescido muito na política brasileira. As mulheres estão dominando a discussão política. Qual vai ser a sua bandeira caso você venha entrar na Câmara? Então, eu já sou um pouco contra de levantar uma bandeira, porque eu acho que o representante ele tem que ter a disposição de levantar todas as bandeiras. A gente tem que melhorar a qualidade de vida de todo cidadão, seja ele LGBT, seja ele com deficiência, seja ele negro. Eu não tenho uma bandeira, seja mulher vítima de violência. Eu acho que a gente tem que tentar viabilizar projetos e tentar viabilizar políticas públicas voltadas para todos, né? Cada um no seu lugar, cada um de acordo, né, com a sua necessidade, e a gente poder viabilizar projetos para todos. Eu acho que a gente não tem só que levantar uma bandeira para de repente falar, ela é a vereadora dos animais, ela é a vereadora da mulher. Não, eu quero ser a representante de todos, assim. Te falo isso com muita firmeza e bem assim do fundo do meu coração, porque eu acho que todas as pessoas depositam esperança no seu representante. E quando as pessoas depositam esperança no seu representante, é porque ela acreditou no seu representante. Então, você não pode escolher só uma bandeira, né? O povo é a sua bandeira, e a bandeira é o povo. Legal. E, diante disso, você falou da segurança pública e a gente sabe que a violência doméstica é um caso grave no nosso país. E em Ribeirão também, que a cada 2 mulheres apanham por dia em Ribeirão. Como você pensa em trabalhar para que isso, as pessoas que cometem esse crime sejam punidas e que as mulheres que são violentadas, de que forma a Câmara pode fazer isso? Então, hoje Ribeirão Preto até já tem uma grande preocupação, né, com essa problemática da mulher vítima de violência doméstica. Só que o que acontece? Tudo que precisa ser tratado, ser cuidado, precisa de investimento. Eu acho que a gente precisa investir muito em políticas voltadas para as mulheres. Tem sempre que ter uma equipe multiprofissional que atenda essas mulheres, num centro de atendimento, numa ONG. A gente tem que dar apoio ao terceiro setor, que também contribui muito para o atendimento dessas mulheres. Em Ribeirão Preto, a gente tem belíssimos trabalhos. Eu acho que a gente pode fazer indicações
há propostas também para essas mulheres. Por exemplo, uma casa-abrigo, que já em Ribeirão já teve, inclusive. Por exemplo, uma emenda dentro da lei prevista no orçamento impositivo, para que se gere recursos para que projetos aconteçam para essa mulher poder ser tratada enquanto ela não puder trabalhar. Como existe o auxílio emergencial, o auxílio reclusão, eu acho que precisa sim criar alguma coisa nesse sentido, para que essas mulheres, no tempo que elas precisam de tratamento e de uma reconstrução de vida, ela tenha essa oportunidade e esse apoio. Isso eu acho que falta. É o que eu te falei. Para reconstruir alguma coisa, às vezes precisa de investimento. Então, a gente vai ter que buscar caminhos para que haja isso, para essa mulher ter esse apoio, até que ela se recupere, que ela volte à vida normal e que ela possa trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e sair dessa situação mental, porque quando a mulher fica nessa situação de violência doméstica, ela tem um abalo mental muito grande e a gente precisa cuidar dessa mulher. Então, tem que buscar caminhos para que ela seja recompensada de alguma forma, enquanto ela estiver impossibilitada de atuação. A pandemia... Esse é um dos meus pensamentos, né? É claro que existem inúmeros outros projetos, programas para que as crianças, os filhos também, né, tenham alguma condição de cuidados, até o agressor também. Eu sou a favor do tratamento do agressor, porque eu acho que quando existe isso, essa pessoa também sofreu conflitos e ela chegou nessa condição por algumas histórias do seu passado, então a gente precisa trabalhar, acho que a família, de uma maneira geral, afastar a mulher do agressor no que precisa, dar esse apoio a ela, e também dar esse apoio ao agressor para que a gente consiga resgatar, são vidas, né? E a gente precisa resgatar as vidas. Eu acredito que a gente tem essa função de viabilizar projetos para resgatar vidas. Bacana. Você falou da questão de resgatar vidas, e você trabalhou na Secretaria de Assistência Social, você ficou muito próxima da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. E você trabalhou na comunicação disso. Como a comunicação pode transformar uma sociedade? Acho que ninguém é melhor que você para falar sobre isso. Olha, eu realizei muitos trabalhos na Secretaria de Assistência Social de Ribeirão Preto, ao lado da minha grande companheira Valquíria Strapa, Gisele Costa, a Maria. Fizemos uma gestão maravilhosa. A gente tinha projeto Ação Cidadania, onde as pessoas tiravam documentos, as pessoas faziam consultas. Era um dia todo de atendimento, de cidadania, certidão de nascimento dos filhos, a gente tinha parcerias e a gente trabalhou muito, muitas ações, não sei nem te falar quantas, para te falar a verdade. Também tivemos o trabalho do balcão do emprego, onde as pessoas podiam levar seus currículos, muitas foram enviadas. A gente atendia e encaminhava também pelo projeto Recomeço, as pessoas com problema de drogadição. Muitas pessoas foram internadas. Eu tenho, assim, mães que me ligam até hoje, que estão gratas, e que os filhos, alguns se recuperaram, que não são todos que a gente consegue, não vou te enganar, não vou te mentir. Tem pessoas que a gente também sabe que foi para uma casa de recuperação, mas que infelizmente não conseguiu sair do vício ainda. E a comunicação é muito importante porque, através da comunicação, você consegue fazer um trabalho de conscientização. Mas, para isso, tem que ser uma via de mão dupla. Por exemplo, nós fizemos uma campanha muito intensa, não dê esmolas. Nas ruas, não dê esmolas, não enraize pessoas nas ruas, não dê comida nas ruas, não dê agasalhos nas ruas, não dê colchões nas ruas. Porém, o que acontece?
A gente lançou a campanha, a gente fez a campanha, mas como o sistema, às vezes, ainda é falho, que é isso que eu estou te falando, que os representantes precisam se atentar para essa questão do sistema multiprofissional, multidisciplinar, esses moradores, muitas vezes, eles acabam intervindo, entendeu? E quando não vai para o serviço, a sua campanha, infelizmente, ela deixa a desejar, né? Então, a comunicação é importante, através dela, você consegue conscientizar, mas leva um tempo. E você tem que conscientizar tanto a população, quanto os profissionais, é um conjunto, né? Mas a comunicação, sem dúvida, ainda é um instrumento, uma ferramenta de avanços. E a gente precisa usar disso. E precisamos melhorar os serviços para que essas pessoas confiem e essas pessoas consigam frequentar esses serviços. E isso é que está tendo muita dificuldade hoje. É o convencimento de levar, por exemplo, uma pessoa em situação de rua para um abrigo, entendeu? É muito complicado. Então, a gente precisa reforçar esse trabalho para que essa comunicação aconteça. Bacana. E por conta dessa pandemia, muitas empresas vão, infelizmente, vão falir, né? A gente sabe muito bem disso. E o setor público é que vai ter que dar suporte para muita gente. O que você acredita? Porque a gente sabe que o poder legislativo não tem o mesmo poder que o executivo. O executivo que tem que apresentar programas para poder incentivar os empresários. Mas como o legislativo pode, não vamos falar pressão, mas pode incentivar que o poder executivo faça isso, que ele apresente programas e soluções para que mais empresas não sejam, não acabem falindo. Como pode ser feito isso? Então, isso em Ribeirão Preto está tendo assim uma série de discussões a respeito disso, porque nesse momento o que foi feito? O governo federal fez o auxílio emergencial, ele distribuiu verba para os municípios para que investissem na crise do coronavírus, mas é claro que eu entendo que tudo isso é emergencialmente, que você socorre isso hoje, né? Ribeirão Preto tem investido na ciência, tem buscado soluções através da ciência para driblar, né? Para driblar essa problemática coronavírus, tem feito ações. Porém, na economia, ainda precisa se estudar muito o que há de se fazer. As pessoas estão tendo que se reinventar, Nayan. Então, a gente vê quem perdeu emprego, hoje está fazendo comida, outro virou cabeleireiro, apesar que agora os salões não estão podendo nem abrir, né? Mas que já estão buscando uma forma depois de se manter lá na frente. Outros estão tentando sobreviver de artesanato. Então, a gente está percebendo que as pessoas estão se reinventando. Eu acho que a gente tem que ter... tem que apoiar, o legislativo tem que apoiar as ações da ACI, que é a Associação Comercial da cidade, tem que buscar atender as necessidades do nosso comerciante. Ontem teve uma cena mesmo aqui na cidade, um comerciante que estava com as portas abertas, a fiscalização chegou, e ele falava desesperadamente, eu estou com as contas atrasadas, eu estou com ordem de despejo, eu preciso deixar minhas portas abertas, e aquilo era desespero. Então, eu acho que aí que entra essa questão do legislativo e do executivo para estudarem medidas que não prejudiquem mais os comerciantes, porque eles dependem, né, da sobrevivência, do pão de cada dia, e que essas discussões venham à tona e que possa, pelo menos o comércio que está fechado, funcionar como drive-thru, né, nesse momento que é necessário para a gente
tá driblando essa questão da Covid-19. E é claro, com todas as regras, como já tem decretos, com máscaras, com uso de álcool em gel, e também estimular a geração de renda e empregos de alguma forma para essas famílias, ou providenciando cursos profissionalizantes, algumas coisas nesse sentido de que a pessoa possa se reinventar para sobreviver. Legal. É realmente isso que tem que ser feito. É o que a gente espera mesmo do setor público para ajudar essas pessoas. Sabe por quê, Nayan? Aquela coisa de você só ir lá e entregar a cesta básica emergencial naquele momento, isso é muito passageiro, né? É muito passageiro. Você socorre ali, você mata a fome ali naquele momento. Mas o certo é que se políticas públicas eficientes pós-pandemia, para que essas pessoas busquem caminhos novos e meios de sobrevivência dignas, né? Meios dignos, né? De sobrevivência e todo mundo possa ter um lugar ao sol. Eu sou muito a favor de políticas públicas que dão qualidade de vida à pessoa, né? Claro que se no momento emergencial você tiver que ir lá socorrer com alguma coisa nesse sentido, é válido. Mas você tirar a pessoa de uma condição de vida e ver que ela melhorou aquela condição é bem gratificante, né? Não é, Nayana? Sem dúvida. Você melhorar a condição de vida de uma pessoa é bem gratificante. E na minha época de assistência social, na minha época de Secretaria de Assistência Social, a gente fazia muito isso. Tinha o Centro de Qualificação Profissional, as mulheres faziam cursos de costura, cursos de bordado, bijuteria, era uma coisa assim impressionante. Elas vendiam depois, né? Elas aprendiam, produziam, vendiam, era uma geração de renda e foram muitas formaturas. Eu fazia todos os cerimoniais, então eu me lembro bem, foram muitas as formaturas. Então é isso, eu acho que a gente não pode parar, a gente tem que incentivar a mulher a cada dia, a gente tem que incentivar desde o jovem, desde a criança até, né, a idosa, porque a gente também tem que trabalhar com as idosas, né? Tem que oferecer serviços de fortalecimento de vínculo, tem que oferecer lazer, tem que oferecer saúde. A gente não tem só um leque, a gente tem todo um leque, entendeu? Para atender. E ninguém pode ficar de fora. Exatamente. E eu acho assim, outra coisa que eu acho é que em questão de educação, na minha época, você é muito novinho, você tem idade para ser meu filho. Na minha época, a gente tinha educação moral e cívica, a gente cantava o hino nacional. Eu não estou me referindo a presidente, tá? Eu estou me referindo à minha época. Era uma coisa muito bacana, a gente tinha aquele respeito pelo professor, a professora era aquela, dia 15 de outubro, você tinha que levar um vasinho de flor, nem que você roubasse uma flor do jardim e levasse para a sua professora, não era assim? Você não é dessa época, mas era assim quem está me assistindo. Então, eu acho que a gente tem que resgatar alguns valores, a gente tem que deixar a criança brincar, a gente tem que proporcionar para ela o melhor dentro da pré-escola, dentro da educação, do ensino fundamental, dentro do ensino médio, quando é adolescente. Os representantes são a esperança do povo, né? E eu te falo isso com toda certeza, porque eu atendi em 8 anos muita gente. E elas chegavam na minha sala e falavam assim, nossa, só de eu estar aqui perto de você, Patrícia, eu já estou me sentindo feliz, porque eu nunca desfiz de ninguém. Se entrasse uma pessoa em situação de rua, eu acalmava, mas eu estou sujo, não tem problema. Você senta, vou pegar uma água, pegava café. Quantas vezes chegou pessoa em situação de rua, que eu trabalhava próximo à rodoviária, a pessoa estava com fome. E a gente tinha aquela mania na Secretaria da Assistência Social de ter pão, ter leite lá na cozinha,
Eu ia lá, eu cortava o pão, passava a manteiga, levava o café, o leite com café e servia. O nosso maior bem é servir e ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas a melhorarem, a saírem daquela condição ruim, entendeu? Esse é o nosso papel, porque toda pessoa que é representante parlamentar, ela tem que ter um coração muito voltado para isso. Você falou do tempo que tinha, eu acho que perdeu um pouco da liturgia. Eu até falo que o grande problema hoje da política é que as pessoas falam que a política tem que ser muito parecida com o povo, e eu sempre discordei muito disso. Eu acho que a política é uma profissão, e eu acho que as pessoas precisam parar com esse preconceito de que político presta, que político serve. Eu acho que tem os bons, os ruins, e eu acho que existe uma liturgia política, e eu acho que perdemos muito disso, e a sociedade acabou se tornando um exemplo também disso, né? Então, eu concordo muito com você. Ele precisa voltar. E a gente também, Nayan, não pode generalizar, né? Assim como tem jornalista bom, tem jornalista ruim, assim como tem médico bom, tem médico ruim, assim como tem dentista bom, tem dentista ruim, assim como tem político bom, tem político ruim. Então ninguém é perfeito. Eu não sei se você concorda. Eu até uso um exemplo que muita gente diz assim, eu não vou votar nele, eu vou votar nele porque ele não é político, é diferente. E eu sempre digo assim, mas quando você vai no médico, você não pede um curandeiro. Você quer um médico. Então, eu não entendo por que na política as pessoas não querem um político. Tem que ser um político porque é ele que tem o poder de transformar as coisas. Você concorda com essa visão? E eu concordo, eu acho que, na verdade, político é só um nome, né? Na verdade, porque o político é aquela pessoa de coração aberto que está pronto para ajudar outra pessoa em todos os momentos. Você só não pode ajudar em época que não pode, porque tem época que você não pode. É pré-eleição, você não pode, é durante a eleição, você não pode, você tem que respeitar as regras eleitorais. Então, isso não é que você não quer fazer, isso é porque tem regras e toda regra tem que ser cumprida, né? Tem gente que não cumpre, mas é claro que se descobrirem, essa pessoa vai ser punida, né? Mas a gente tem que ter essa responsabilidade, e o povo tem que entender o seguinte, que aquela pessoa que não cumpre com regras no momento que precisa, ela também não vai cumprir depois, entendeu, Nayan? Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que ter esse foco. Precisa estar atento a tudo isso, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, a gente precisa saber de como viabilizar, como chegar até a população, tem que ter um coração aberto, sim, porque você vai lidar com pessoas, ou não vai lidar com. Você vai lidar com pessoas. Exatamente. Né? Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com pessoas que pagam impostos, que vão buscar seu pão de cada dia cedo, que vão cuidar dos seus filhos, pessoas que às vezes estão em busca de um trabalho porque perderam seus empregos. Então, você vai lidar com vidas, você vai lidar com histórias. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que a gente vai lidar com muitas histórias. E para isso, a gente realmente tem que ter um coração muito aberto e tem que fazer a coisa com muito bom grado. Eu sou a favor de fazer tudo com muito amor. Você tem usado muitas redes sociais, eu tenho observado isso, você tem feito entrevistas, dialogado muito com as pessoas pela internet, e por conta da pandemia, a gente sabe que vai ser uma eleição muito atípica. A rua vai ser difícil dos políticos irem para a rua. Deve ter uma visita ou outra, mas nada além disso. Não vai ter isso, não vai ter aquela coisa forte. E as redes sociais estão fazendo um papel fundamental. Como usar isso de forma positiva e combatendo as fake news? Olha, uma boa pergunta, viu? Porque eu
por exemplo, eu sempre tive minha rede social muito movimentada, né? Por conta de ser jornalista, por conta de dançar, por conta de ter muitos amigos, de gostar de falar demais. Então, assim, a minha rede social sempre foi muito movimentada, realmente, até de pessoas que eu atendia e que sempre conversam comigo. Olha, Patrícia, eu não te esqueci, não esqueço disso, não esqueço daquela história. E, assim, a cada dia a gente vai se enchendo de alegria de saber que as pessoas não esqueceram de você. Agora, eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, porque elas caem em nossas redes sociais com cara de verdade, né? E aí você acredita numa coisa que parece ser verdade, mas aí, no fim, é uma mentira. Então, a gente tem que ter cuidado. E eu também não gosto muito, Nayan, daquela política suja do candidato que fala mal do outro, do pré-candidato que fala mal do outro. Isso é muito feio. Eu acho que cada um tem seu valor. Se cada um se propôs a essa atividade, é porque viu uma luz, uma vontade de trabalhar, né? E eu não gosto desse tipo de mexerico na internet. Ai, porque o fulano, blá, 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 e fica aquela coisa de roupa suja, de falar mal de um, falar mal de outro, isso não leva ninguém a nada, porque a população não quer mais ouvir isso. E a população não quer mentira. A população quer gente que olha no olho, que fala a verdade, que realmente quer trabalhar, que realmente tem propostas. E essa coisa de ficar guerreando e ficar inventando mentira falsa para colocar lá como se fosse verdade é muito desagradável. Eu realmente peço para que as pessoas tomem muito cuidado, não entrem nessa onda, não republiquem coisas que você não tem certeza. E apontar a pessoa, quando você aponta, você está apontando para você, né? Então, eu acho que não é por aí. Acho que a gente tem que fazer um trabalho com transparência, com respeito a todos. Eu tenho respeito por todos. E é com muito respeito que eu me coloquei à disposição, né, de ser representante. Essa questão agora mesmo que nosso presidente foi diagnosticado com Covid-19, muita gente desejando mal, desejando a morte, eu acho muito triste. Eu acho que a gente não pode desejar para o outro o que a gente não deseja para a gente, para o filho da gente, para o marido da gente, para o vizinho da gente. Acho que o que a gente não quer para a gente não quer para o outro, né, Nayan? Exatamente. Então, eu realmente gosto muito de trabalhar com o que é do bem, entendeu? E usar palavras do bem. Se você não tem... Minha avó falava uma coisa que eu acho que é muito verdade. Se você não tem uma palavra boa para falar para alguém, então não fala, fica quieto, né? E meu avô falava uma outra coisa que eu até posto muito na internet, e que é verdade, meu avô falava, não adianta ser doutor, ser professor, ser o máximo, se você não tem educação. Então, a gente tem que tratar todo mundo bem, com respeito, com dignidade, não importa se é morador de rua, se é negro, se tem uma orientação sexual diferente, não importa, é nosso irmão, entendeu? A gente, em Cristo, todos nós somos irmãos, né? Então, a gente não pode querer uma superioridade a ninguém. Eu acho que a gente é igual a todo mundo e essa essência a gente não pode perder, viu, Nayan? Isso eu falo para o meu filho e estou falando para você, que tem idade para ser meu filho. Vou agradecer pela entrevista, foi muito boa. Gostei muito. Gostou? Gostei. A gente sempre vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento. Muito satisfeito mesmo pela entrevista. Quero desejar boa sorte para você. Agora, nesse período forte, um período cansativo, adiou, mas mesmo assim vamos chegar aos 45 dias pesados. E eu espero todo sucesso para você. Você quer deixar algum recado, uma última mensagem? Eu queria só finalizar, querendo agradecer a todos que, com muito carinho,
se mostraram, né, felizes com a minha decisão. Quero deixar um beijo no coração de cada um. E quero dizer que nesse momento de crise de coronavírus, que o mundo passa por toda essa situação, quero dizer para que ninguém perca a esperança, que a gente sempre deve ter realmente a esperança no coração, fé, abraçar realmente esse momento com muita fé, não desistir dos sonhos, não desanimar, e que uma coisa eu tenho certeza, tudo passa. E com certeza, mais essa nós iremos passar. Então, quero que todos fiquem com o coração cheio de esperança, de alegria, e que muito em breve a gente comemore e pense, nossa, isso tudo já passou. Exatamente. É isso que eu desejo do fundo do coração. Tá bom? Obrigado. Ó. Acho que é isso. Você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui no link, vou deixar links aqui embaixo. Você vai poder acessar as redes sociais da Patrícia, Facebook, Instagram. Lá ela fala de tudo. Você pode acompanhá-la, tá? Então, entra lá, vira amigo dela, acompanhe os projetos dela, é muito bacana. Obrigado, Patrícia, um beijo, boa noite para você. Eu só queria parabenizar você como jovem, representando os nossos jovens aí, que você possa ser exemplo para os nossos jovens também, que nunca desistam de seus sonhos, que está aí o Nayan trabalhando já e fazendo, realizando os sonhos dele. Tá bom, Nayan? Boa noite, muito obrigada mais uma vez e que Deus possa nos abençoar nessa nossa caminhada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, muito obrigada.